Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Prezados amigos, irmãos e irmãs, hoje nós nos sentamos com os discípulos para ouvir Jesus falando sobre a sua partida e sobre a sua intimidade com o Pai. Fala da morte, da ressurreição, da ascensão, como passagem necessária para o Pai. 4 palavrinhas merecem uma atenção especial de nossa parte na reflexão deste início do capítulo 14 do Evangelho segundo São João. A palavra Pai, depois eu vou, essa expressão, moradas e caminho. Comecemos pela palavra Pai. Jesus, logo no início do Evangelho, no capítulo 14, aliás, deste Evangelho de São João, ele diz: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu vou para o meu Pai, preparar-vos um lugar, e quando eu estiver preparado, eu voltarei e vos levarei comigo. Jesus revelou que o Deus da aliança é Pai. Não é só o Criador, ele é eternamente Pai em relação ao seu Filho. E o Filho é eternamente Filho em relação com o Pai, que é Deus. Jesus revelou o Pai. O Pai se revelou em Jesus. As primeiras comunidades ficaram pensando tudo isso que Jesus falou e amadureceram uma compreensão que transmitiram às gerações seguintes. No ano 325, durante o concílio de Nicéia, a Igreja afirmou com toda clareza: o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer, é um só com ele. Aliás, o próprio Jesus disse uma vez para Filipe: Filipe, quem me viu, viu o Pai. A segunda palavra ou expressão é: eu vou para o Pai. Eu vou. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Ele está tendo uma conversa de despedida com os discípulos, anunciando a sua partida. Um pouco antes, se a gente lê os capítulos anteriores, especialmente o capítulo 13, tinha dito que para onde estava indo, eles não podiam ir agora. Quando entenderam que Jesus estava falando de sua morte, claro, ficou aquele clima de tristeza no ar. Então Jesus insistiu para que não ficassem com o coração perturbado, não tivessem medo. É o capítulo 14, versículo 1 do evangelista São João: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Procura consolar Jesus. Ele estava no fundo, insistindo para que não ficassem com o coração perturbado, não ficassem com medo. Ele iria para o Pai. A morte seria a sua partida para o Pai, seria a sua Páscoa. Como os hebreus partiram do Egito para a liberdade da terra prometida, assim Jesus iria partir, passando pela morte e ressurreição. Mas tem um destino claro: está indo para o Pai. A terceira palavra é: na casa do meu Pai há muitas moradas. Casa do Pai, moradas, falam da intimidade com Deus, da união com Ele. Esta intimidade com Deus só poderia ser alcançada com a ida de Jesus, com a sua morte, ressurreição e retorno ao Pai. A sua morte nos reconciliou com o Pai. Podemos viver agora em comunhão com Ele. Por isso Jesus tem que ir na frente para preparar um lugar. Sem Ele passar pela morte, não temos comunhão com Deus. Depois Ele virá e nos levará consigo. As primeiras comunidades logo entenderam. Um dia, muito em breve, Ele vai voltar e então será definitiva a nossa comunhão com Deus.
Diante dessa catequese não muito fácil, tinha razão Tomé quando perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ao que Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa expressão muito forte, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quero me deter mais na palavra caminho. Eu sou o caminho. Esta expressão eu sou é o próprio nome de Deus. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou a Deus, Senhor, quando os egípcios ou os hebreus perguntarem qual o teu nome, o que eu digo? Deus disse, eu sou aquele que sou. Então, na Bíblia, esta expressão tão usada por Jesus, eu sou, revelam a sua identidade de Deus, identidade divina. Sendo homem, porque pela encarnação, ele traz a natureza divina. Porque Jesus é plenamente humano e plenamente divino. É Deus conosco, Deus entre nós. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Esta é uma fórmula de apresentação da sua condição divina, ou seja, da sua íntima união com Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. Ele está se auto-revelando aos discípulos. Ele é o caminho que leva ao Pai. Para chegar à comunhão com Deus, para viver em comunhão com o Pai, é preciso segui-lo e viver os seus ensinamentos. Aliás, é mais do que isso. É preciso conformar a nossa vida com a vida dele, torná-la semelhantes, seguir o que ele ensinou, imitar suas ações. Ele não só nos ensina o caminho para o Pai, como ele próprio se apresenta como o caminho, o único caminho. Eu sou o caminho. Minha gente, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. A sua morte, ressurreição e ascensão, tudo isso formam como que elementos da sua partida para o Pai. Com essa partida, a gente poderia dizer, com essa Páscoa, Jesus abriu as portas da casa do Pai, de maneira que as portas de Deus estão abertas para nós. Jesus é a porta. Lembra que no capítulo 10 do Evangelho de São João, ele diz, eu sou a porta, por minhas ovelhas entram. Todos os filhos pródigos agora podem voltar para casa e serem acolhidos pela misericórdia do Pai. O caminho para chegar lá é um só. Tem nome. O caminho é Jesus. Não existem veredas, não existem atalhos, não existem outras alternativas. O que nós temos são setas, como que sinais de trânsito, nos indicando a direção. Os santos estão aí sempre a indicar a direção. A palavra de Deus proclamada. Diariamente nós estamos sempre escutando alguém nos indicando a direção. Mas não dá para a gente escolher outra alternativa. Vou escolher um atalho, vou por outra estrada. Não, só tem um caminho. E é Jesus. Eu sou o caminho, disse ele. O caminho é um só, é Jesus Cristo. É ele que precisamos acolher, amar, seguir. Ele é o caminho. A comunhão com Deus que começou em nós pelo batismo será plena quando também nós partirmos
para estar ao lado dele nas moradas do Pai. Ele revela ao Pai em suas palavras e em suas obras. Fala o que o Pai mandou dizer em suas ações. Aliás, é o Pai quem age nele mesmo, em Jesus. Jesus é um com o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. É um só Deus com ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu concluo já esta reflexão, convidando você a vigiar nesse dia para não desviar-se, nem para um lado, nem para um outro, mas se manter equilibrado, perseverando nessa caminhada para o Pai. Caminhada que nós fazemos na fé, diariamente, perseverando.